Olá, sejam bem-vindos mais a essa aula de hoje. Então vamos falar sobre datasets. É o que dá também um conjunto de ideias para a gente estender esse conteúdo e falar sobre Big Data e todas as características que a gente trabalha diretamente dentro da ciência de dados. Vamos lá? Então, começando aqui, o que é um dataset? Dataset. Quando a gente vai definir um dataset, um dataset para simplificar aí, a gente tem que pensar numa diferenciação entre dados e informação. Então, a maioria das pessoas acredita que os termos dado e informação significam a mesma coisa. Mas, no entanto, há uma diferença distinta entre as duas palavras. Como todos vocês já estudaram banco de dados, sabem exatamente que a gente não está falando exatamente da mesma coisa. Né? E a gente sabe que dado pode ser representado de um caractere, de um texto, de uma palavra, de um número, de uma imagem, de um som, de um vídeo, mas não tem contexto em si. Significa pouco quando ele não tem um conjunto de informações em si. Agora, quando eu tenho uma informação, essa informação é um conjunto de dados que eu trabalhei, processei e cheguei a uma informação útil, que é formatada de uma maneira geral que permite o entendimento de alguma coisa por um ser humano. Então, os dados eles são um novo petróleo dentro da economia mundial. Justamente porque quem tem informação tem o poder. Então, quando a gente fala de dataset, é importante que a gente tenha essa diferenciação. Então, o que é um dataset? É uma coleção de observações, ou seja, um conjunto de dados, e cada observação é tipicamente chamado de registro. Cada registro tem um conjunto de atributos que apontam características, comportamentos ou resultados. Então, quando a gente fala de um dataset, é um conjunto de dados que nós vamos trabalhar. Dentro de um conjunto de dados, eu tenho várias informações de vários tipos, e esse conjunto é extremamente importante para eu gerar informação. Então, vamos dizer que é um conjunto ali importantíssimo para eu trabalhar dentro da ciência de dados. Então, esses dados eles podem ser estruturados, ou seja, eles estão armazenados dentro de um banco de dados. Eles podem ser semi-estruturados, ou seja, eles estão em um e-mail. Né? Por que o e-mail é semi-estruturado? Porque ele tem campos específicos. Mas ele pode estar também não estruturado, que ali tem uma postagem do Twitter, postagem de redes sociais, que pode ter várias coisas que a gente não prevê, várias informações ali que a gente não prevê. Então, os dados eles podem ser classificados dessa forma, estruturados e não estruturados. Então, se a gente for fazer essa divisão, nesse diagrama ele mostra aqui que nós temos duas fontes de dados, as fontes interna e externa. Então, a fonte interna é o quê? Os dados que são gerados dentro de uma empresa ou instituição. Dentro da empresa, da instituição, nós temos dados estruturados e não estruturados. Então, por exemplo, quando eu faço uma pesquisa em um laboratório, eu vou ter um dado estruturado. Quando eu faço um registro de venda, eu vou ter um dado estruturado, que normalmente eu vou armazenar dentro de um banco de dados. A medida de controle de processo, banco de dados, sistemas internos, todos eles são dados estruturados. A gente tem campos e tem informação. Uma maneira muito simples da gente pegar aqueles dados. Agora, nós temos dados também não estruturados. Dados de e-mails, mensagens de textos, legendas de vídeos, imagens, todas elas são dados que não são aleatórios, né? Não tem um formato específico. Então, no caso aí, a gente considera que seja não estruturados. E tem os dados externos, por exemplo, as redes sociais da empresa,
as curtidas que tem no Facebook, as publicações que tem no Instagram, tudo isso são dados externos que são armazenados dentro de um banco de dados também. Então a gente considera que eles sejam estruturados nesse sentido. Agora, eu tenho lá dados também não estruturados, que são imagens dentro de um disco virtual, vídeos de câmera de segurança, etc., comentários de fórum online, isso aí tudo são dados que podem estar em outros locais, mas eles também não têm uma estrutura específica. Então a gente pode entender esse contexto. O interno é o que está dentro da empresa, o externo é o que está fora, o estruturado é aquilo que normalmente a gente armazena de forma que tem um campo com a chave, com valor, e não estruturado são informações que não têm uma padronização de estrutura, certo? Então, como estamos vivendo na era do Big Data, a ciência de dados é um campo promissor para explorar e processar grandes volumes de dados gerados a partir de várias fontes e diferentes velocidades. Então, a gente entra aqui num novo conceito, um conceito muito importante e um dos conceitos mais falados aí nos últimos 5 anos, que é o Big Data. Então, é um conceito muito legal. Então, o que é Big Data? Então, Big Data é uma coleção de conjunto de dados grandes e complexos que não podem ser processados por bancos de dados ou aplicações de processamento tradicionais. O Big Data é um conceito que descreve o grande volume de dados estruturados ou não estruturados, que são gerados a cada segundo. Então, o Big Data é a gente imaginar, eu tenho vários conjuntos de dados que eu estou pegando de várias empresas, de vários locais, estou armazenando isso e é uma quantidade tão grande que uma aplicação tradicional de banco de dados ele não vai suportar. Então, por isso que existem sistemas de processamento de Big Data, justamente que são específicos para essa área. E dentro da área de banco de dados, nós temos os bancos de dados NoSQL, que inclusive nós trabalhamos em disciplinas em banco de dados 2. Realmente é um conteúdo muito legal que a gente pode perceber que tem uma prática muito grande no dia a dia das empresas. Esse grande volume de dados ele pode ser armazenado de várias formas. Ele pode ser armazenado de maneira estruturada dentro de um conjunto de chaves e valores, ou ele pode ser armazenado de uma maneira totalmente diferente, sem padrão específico. Então, isso aí é um desafio que a gente precisa pensar a resolver também quando vai trabalhar com aplicações de Big Data. Então, conceituando o Big Data, nós temos os Vs do Big Data. Inicialmente, foram criados 3 Vs, que são esses de azuis, depois mais os 5 Vs, que são os 3 de azuis, mais os 2 de verde, e hoje a gente já encontra algumas definições que trabalham esses dois últimos aqui em lilás. Então, a gente tem 7 Vs do Big Data, que são o que? Volume, que refere-se à quantidade de dados, a grande quantidade de dados, a variedade, que a gente obtém os dados de variadas fontes, o que cria maiores possibilidades de gerar informação útil. A gente pega dados de vários locais. A velocidade, que esses dados são gerados devido ao grande volume e variedade. Então a gente tem que entender que tem um desafio justamente no armazenamento, que esse processamento tem que ser muito rápido, porque é muita informação. Eu estou pegando dados de muitos locais e eu preciso ter um banco de dados veloz, eu preciso ter um processamento veloz. A veracidade da informação, ou seja, quanto esses dados são verdadeiros. O valor refere-se à qualidade, à utilidade que essa informação foi gerada. A volatilidade, ou seja, os fluxos de dados com picos periódicos. Eu tenho períodos do ano que eu vou trabalhar mais esses dados, em outros menores. Eu tenho a visualização, quais são as formas de apresentação dessas informações. Então, o Big Data, ele
utiliza também desses Vs para trabalhar o conceito dele em si. Agora, quais são os tipos de dados que nós temos no Big Data? Nós temos, dentro da internet, nós temos as redes sociais, dados demográficos, comportamentais, grupos e individuais, né, que a gente chama de social data. Nós temos os enterprise data, são os sistemas de RH, vendas, finanças, produção, logística. Nós temos os personal data, são os dados pessoais dos smartphones, dos relógios, das TVs, dos carros, das geladeiras. Então, esses dados, eles são muito variados, né? Então, é a classificação dos tipos de dados que nós temos dentro do Big Data. Então, o Big Data é o combustível da ciência de dados. Então, a gente precisa de dados para poder chegar na informação útil. Então, essa ciência, ela precisa realmente de informação. Então, nós temos uma oportunidade do Big Data, justamente porque os sistemas que já existem hoje, os RPs, os CRMs, os BIs, eles são simplesmente a ponta do iceberg no sentido dos sistemas que são criados. Eles são criados com dados internos, normalmente estruturados, que são estruturas de modelos definidos e, teoricamente, são fáceis de obter, né? Porque eu tenho ali dentro da minha empresa. Agora, o Big Data ele já trabalha com um conjunto grande de informação. Eu vou ter os dados das mídias sociais, de análise de textos, de usuários, por exemplo, de um chat de atendimento, de um site, de reconhecimento de voz, de processamento de linguagem, de internet das coisas. Então, são dados externos à empresa que são muito importantes para eu entender quais são as necessidades do meu cliente e poder atendê-lo da maneira melhor possível. Então, são dados que não são estruturados, que são aleatórios, que são difíceis de obter em alguns dos casos. Então, a gente pode entender que é uma oportunidade da criação de sistemas voltados com a inteligência da ciência de dados. Então, nós temos o termo também no Big Data Analytics, que é o termo que refere-se à análise estatística de grandes quantidades de dados, que a gente pode extrair informação relevante para a atual compreensão daquela situação e tomar uma decisão. Então, isso aqui parece um pouco repetitivo, gente, mas a gente tem que entender que quando a gente está aprendendo os conceitos pelas primeiras vezes, eu preciso repetir até realmente pegar. Então, quando a gente fala da ciência de dados, Big Data Analytics, parece que é exatamente a mesma coisa, mas a gente tem que entender que são ferramentas teoricamente diferentes, né? Então, isso aqui é importante que a gente possa estudar esses conceitos realmente. E a gente fala aqui sobre análise estatística, né? Aí vai outras perguntas também. E a estatística e ciência de dados, o que tem a ver? São a mesma coisa? Não, né? Não são a mesma coisa. A estatística é a ciência, a parte da matemática aplicada que fornece métodos para coletar, descrever, analisar, apresentar e interpretar dados para a utilização dos mesmos na tomada de decisão. A estatística trabalha a matemática aplicada para a gente chegar numa solução, né? E as três grandes áreas da estatística são a probabilidade, a estatística descritiva e a estatística inferencial, né? E alguns de vocês já estudaram a estatística, talvez todos vocês já passaram pela disciplina de estatística também. Então, dentro da probabilidade, a gente tem o estudo da aleatoriedade e a incerteza, um cálculo probabilístico, né? Eu não consigo ter a certeza do que vai acontecer, mas eu tenho ali uma ideia, uma hipótese, uma porcentagem do que pode acontecer. Tem a estatística descritiva, ou seja, que vai utilizar métodos para coletar, organizar, apresentar e analisar, sintetizar os dados que são obtidos por uma população, uma amostra. E tem a estatística inferencial, que é o processo de estimar as informações sobre uma população a partir dos resultados que são observados em uma amostra.
Então a gente tem essas áreas dentro da estatística. E qual é a relação da estatística e da ciência de dados? As teorias estatísticas servem como base para tudo. A criação de perfis de compradores, por exemplo, quem são aqueles clientes que vão poder comprar esses produtos aqui que a gente considera mais caros, quais são esses clientes que normalmente compram mais, são produtos específicos. Então, o que eu posso fazer de promoção para esses clientes? Então, realmente é trabalhar os dados para poder criar valor. Detecção de fraudes, a previsão de valor de uma ação na Bolsa de Valores. Então, posso acompanhar lá diariamente aqueles valores, a variação de preço que acontece a cada minuto. Então, o que pode acontecer com aquela ação? Qual que vai ser a previsão de chegada em relação a aquele valor? Eu posso prever isso, eu não vou ter a certeza que eu vou acertar o tempo todo, né? Mas tem uma previsão que eu posso trabalhar. Então, realmente a estatística, a matemática aplicada dentro da ciência de dados é extremamente importante, né? Então, essa primeira semana é bastante conceitual nesse sentido, mas a gente tem que entender que para a gente chegar na prática, a gente precisa caminhar esse processo todo, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que buscar também, né, é o que a gente tem que deixar daquele negócio de observação, do empirismo. A gente tem que entender que a lógica é importante, que achar que eu acho sobre isso, sobre aquilo, não é um caminho correto, né? Então, eu preciso realmente falar que eu tenho certeza, por isso a gente está trabalhando também esses conceitos de matemática e estatística. Beleza? Então, a ciência de dados utiliza desses métodos estatísticos para explorar e analisar esses dados e fazer inferências, buscar padrões e, em meio às incertezas, vai buscar novas abordagens com auxílio da ciência da computação. Então, a gente tem realmente um conteúdo muito desafiador para ser trabalhado, justamente porque são conceitos novos, são técnicas novas, mas que geram valor e que são muito valorizados dentro do mercado de TI em si. Ok? Então, essas aqui são algumas referências que nós trabalhamos nesse conteúdo dessa primeira semana. É importante observar que vocês têm que fazer os exercícios, mesmo exercícios conceituais. A gente vai ter um encontro agora na segunda-feira e esse encontro é muito importante. Inclusive, eu já deixei aí que eu vou mostrar um segredo para quem estiver na aula presencial, né, e poder visualizar o que algumas empresas fazem de forma simples para buscar um valor ainda maior, um resultado melhor dentro do mercado onde atua. Beleza? Então, até mais e façam os exercícios aí no ambiente virtual. Um abraço a todos.